aqui uma dica de memorização com relação a isso. Pensa comigo. Na medida em que vai subindo a autoridade, vai subindo também o tribunal. Crime praticado pelo prefeito, TJ ou TRF. Crime praticado por governador, STJ. Crime praticado pelo presidente, STF. Na medida então que vai subindo o tribunal, na medida que vai subindo a autoridade, vai subindo o respectivo tribunal. Há outras autoridades importantes também que nós precisamos guardar, por exemplo, crime praticado por deputado federal e senador. Quem é que julga? Olha, deputado federal e senador vai ser julgado pelo STF nos crimes comuns. É o que diz o artigo 53 da Constituição Federal. Mas há outras autoridades também. Quem é que julga o crime praticado por juiz estadual e promotor estadual? Bem, quem julga crime praticado por juiz estadual, promotor estadual é o TJ. É o Tribunal de Justiça do respectivo estado. Lembrando que o desembargador vai ser julgado pelo STJ. Bem, essa era a competência mais comum, a que mais cai no exame do OAB. Mas há duas perguntas para fazer para vocês sobre essa competência hierárquica, também chamada competência por prerrogativa de função. Pergunta é a seguinte: e se terminar o mandato da autoridade? Imagine, no meio do processo, o processo tramitando lá no tribunal, termina o mandato da autoridade. O que acontece com o processo? Ele permanece no tribunal ou desce para a comarca onde o crime aconteceu? Meus amigos, atualmente ele desce. Terminado o mandato da autoridade, o processo desce para a comarca onde o crime ocorreu, desce para a comarca onde o crime aconteceu e ele vai continuar exatamente do momento processual em que ele parou. Tudo bem? Então, terminado o mandato da autoridade, o processo desce. Uma outra coisa, se a competência por prerrogativa de função estiver na Constituição Federal, e todas essas competências que eu falei para vocês no programa de hoje estão na Constituição Federal, essa competência prevalece sobre o júri. Essa competência ganha do júri, prevalece sobre o júri. Ou seja, se o prefeito mata alguém, quem vai julgar o prefeito é o TJ, e não o tribunal do júri. Isso porque, meus amigos, é entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, que aplica-se nesse caso o princípio da especialidade. É uma regra especial essa competência que prevalece sobre o júri, lá do artigo 5º, que é uma regra geral. É entendimento pacífico do STF. Tudo bem? E falta uma terceira e última competência que eu queria tratar com vocês no programa de hoje. É a competência territorial. Competência territorial é aquela que nós vamos descobrir qual é o foro competente, qual é o lugar competente. Imaginem que eu mando uma carta para minha sogra, uma carta de São Paulo, remetida para Curitiba. Mas não é uma carta qualquer, eu mando uma carta bomba. Então, de São Paulo, eu mando uma carta bomba para Curitiba. A conduta é praticada em São Paulo, o resultado em Curitiba. Qual será o foro competente? Onde eu serei processado? Em São Paulo ou em Curitiba? Meus amigos, segundo o artigo 70 do Código de Processo Penal, eu serei processado no lugar do resultado. O artigo 70 do CPP diz isso. O foro competente se dá pelo lugar do resultado, pelo lugar onde o crime se consumou. Mas alguém poderia perguntar: mas Flávio, e se não houver consumação? E em se tratando de tentativa? Pois bem, em se tratando de tentativa, o mesmo artigo 70 do CPP afirma que competente é o último ato de execução. É o lugar onde ocorreu o último ato de execução. Então imaginem, se tratando de uma tentativa, eu tentei matar a minha sogra, mas não consegui. Nesse caso, foro competente será exatamente o lugar do último ato de execução. Mas cuidado, porque há algumas regras especiais. Por exemplo, em se tratando de ação penal privada, ação de iniciativa privada, o ofendido, o autor da queixa-crime, ele tem uma opção. Vamos imaginar, por exemplo, um crime contra a honra. Vamos imaginar que uma determinada pessoa pratica um crime de injúria contra mim. Crime de injúria é crime contra a honra, e os crimes contra a honra normalmente são de ação penal privada. A vítima, no caso eu, que fui vítima de um crime contra a honra,
terei duas opções para oferecer essa queixa-crime. Eu posso oferecer a queixa-crime no lugar do resultado, que é a regra geral, portanto, no lugar onde o crime aconteceu, o artigo 70 do CPP, regra geral, mas eu tenho uma outra opção. Eu posso oferecer a queixa-crime no domicílio do acusado. O Código de Processo Penal me permite, lembre-se, somente na ação penal privada. Então, nos crimes de ação privada, o ofendido tem outra opção. Ele pode oferecer a queixa-crime ou no lugar do resultado ou no domicílio do acusado. Tudo bem? Mas alguém poderia perguntar, mas Flávio, e se eu não sei? E se eu não conheço o lugar do crime? E se eu não sei o lugar do crime, qual será o foro competente? Sei quem é o criminoso, mas não sei o lugar do crime. Imaginem que nós encontramos um cadáver boiando no rio. Sabemos quem é o assassino, mas não sabemos qual foi o lugar do crime. Nesse caso, competente é também o domicílio do acusado. O Código de Processo Penal diz que, se nós sabemos quem é o criminoso, mas não sabemos o lugar do crime, competente é o domicílio do acusado. E mais uma coisa. Em se tratando de crime permanente, já ouviram falar do que é crime permanente? Crime permanente é aquele que a consumação se prolonga no tempo, a consumação se protrai no tempo. Exemplo de crime permanente é o sequestro. Imagine que eu sequestro uma determinada pessoa e mantenho essa pessoa em cativeiro, só que em várias cidades. Curitiba, Londrina, Florianópolis. Então, o mesmo crime de sequestro em várias localidades. Qual será o foro competente? O Código de Processo Penal diz que, em se tratando de crime permanente e também crime continuado, isso também vale para o crime continuado, competente será o lugar da prevenção. Então, guarde essa informação. Em se tratando de crime permanente ou continuado, que passa por várias cidades, competente é o lugar da prevenção. E alguém poderia perguntar, Flávio, mas o que é prevenção? Meus amigos, prevenção vem do latim prevenire, que significa vir antes. Então, foro da prevenção, lugar da prevenção, é o lugar do juiz que primeiro decidiu. Nesse exemplo que eu dei para vocês, se foi o juiz de Florianópolis aquele que primeiro decidiu, ainda que na fase de inquérito policial, por exemplo, vamos supor que ele relaxou o flagrante, vamos supor que ele revogou a preventiva, ou que ele concedeu liberdade provisória, ele será ali o juiz competente. Portanto, meus amigos, em se tratando de crime permanente ou crime continuado, passando por várias cidades, competente é o lugar da prevenção. Com relação ao crime continuado, na verdade, o crime continuado é uma ficção legal. O sujeito pratica vários crimes da mesma espécie, e nas mesmas condições de tempo, lugar e execução. Então vamos imaginar que ele pratica vários furtos. 1 furto, 2 furtos, 3 furtos, mas do mesmo jeito, da mesma maneira, no mesmo lugar, no mesmo modo de execução. Vamos imaginar que ele praticou 2 furtos em Londrina, 2 furtos em Curitiba, em se tratando de crime continuado. É um crime só, é um crime continuado. Nesse caso, qual será o foro competente? Como eu acabo de lhes dizer, competente é o lugar da prevenção. Então, meus amigos, guarde esses 3 tipos de competência, isso vai cair na sua prova da OAB. A competência de jurisdição que nós vimos, a competência de justiça, justiça federal, justiça militar, justiça eleitoral, justiça do trabalho. Veja exatamente cada uma dessas competências. Depois, veja a competência hierárquica, aquela da competência da instância, competência por prerrogativa de função, quem julgará a respectiva autoridade. E, por fim, veja a competência territorial. Competência territorial, como eu lhes disse, é aquela que serve para descobrir o foro competente, o lugar competente. Estude cada uma dessas 3 competências, que elas com certeza cairão na sua prova. E só para terminar, um último tema. E se houver conexão entre alguns crimes? E se houver conexão? E se houver continência? As hipóteses de conexão e continência estão no Código de Processo Penal. Estão no artigo 76,
Lá está a conexão.